Uma vez mais, bom dia a todos. Entretanto, chegaram mais alguns irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia para ler em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 37 até ao versículo 42. Lucas, capítulo 6, versículos 37 a 42. E hoje pretendemos então fazer a exposição da palavra de Deus nestes versículos, dando continuação àquilo que temos vindo a falar em Lucas. Diz assim o texto, Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Ou como dizem algumas traduções, perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que vos medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O texto de hoje, primeiro convém lembrar que ele vem na sequência daquilo que vem atrás e que falámos também no segundo culto da semana passada. Do amar, do ser misericordioso, do fazer bem a quem nos faz mal, dizer bem de quem diz mal de nós. E nessa sequência, o Senhor agora diz, não julgueis. Então, fale-nos sobre este julgamento, julgar o outro, julgar o próximo. A minha pergunta é, se podemos nós julgar ou não? É lícito fazer um julgamento sobre os outros? É lícito à Igreja fazer, por exemplo, disciplina dos seus membros que estão a viver uma vida desordenada? Como vamos fazer isso se não julgarmos alguém? Na verdade, nós fazemos sempre muitos julgamentos. Só que a diferença está aqui. Se eu disser assim, o António, não estou a pensar em nenhum António que esteja aqui, é apenas um exemplo. Se eu disser, o António é mesmo uma má pessoa, o António é egoísta, o António é conflituoso, o António é mau, o que é que vocês me vão dizer? Pastor, não se julga. Se eu disser assim, o António é uma boa pessoa, o António é extraordinário, o António é uma pessoa agradável, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, o que é que vocês vão dizer? Pastor, não se julga. É ou não é? Mas para eu elogiar, eu tenho que fazer um julgamento. Então, será que a Bíblia nos diz mesmo para não julgar no sentido de não fazer uma análise, uma avaliação, termos uma apreciação de alguém? Ou é só quando é negativo?
realmente a Bíblia nos diz para nós julgarmos. Há muita coisa que nós temos que julgar. Então teremos que perceber o que é que Jesus está aqui a dizer quando diz não julgueis e não sereis julgados. Porque se os irmãos forem, por exemplo, a 2 Timóteo, carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele diz a Timóteo no capítulo 3, 2 a Timóteo, capítulo 3, os versículos 1 até ao versículo 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Como é que eu vou conhecer estas pessoas se eu não julgar? Se eu não fizer um juízo sobre aquilo que eles são e aquilo que eles fazem? Como? A Bíblia diz em vários lugares, por exemplo, em 1 João, no capítulo 4, quando fala sobre os falsos profetas, ele diz: provai se os espíritos são de Deus. Esta palavra provai não é dar uma dentadinha para saber se é bom ou não. É pôr à prova. É fazer um julgamento. É fazer um julgamento. É pôr à prova. Perceber se é ou não. Então, como discernir que tipo de julgamento podemos ou não podemos fazer? Jesus diz em João capítulo 7, Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 24, João 7, 24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, segundo a reta justiça, segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela, é lícito julgar. Então, será que Jesus entra em contradição quando diz não julgueis e não sereis julgados? Não, Jesus não se contradiz. O que Jesus está aqui a dizer, quando ele ordena para não julgarmos, é aquele tipo de julgamento que é em si uma condenação, não uma avaliação, não um perceber de quem está à nossa frente, mas uma condenação, uma sentença já. Já estamos a sentenciar o outro, já estamos a condenar, já estamos a pô-lo no inferno, ou na morte, ou em qualquer outro lugar. É esse julgamento que o Senhor Jesus diz para não fazermos. 3 características ele aqui identifica como um julgamento que não deve ser feito. Jesus condena o julgamento impiedoso, o julgamento cruel, o julgamento que mata. Um julgamento semelhante àquele que os escribas e fariseus queriam fazer com aquela mulher que tinha sido apanhada em adultério, quando a levaram a Jesus. Está lá em João capítulo 8. E o que é que eles disseram? Olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, tem que morrer. Tem que morrer. Não havia piedade, não havia amor, não havia aquilo que está no versículo antes, aqueles versículos que lemos. Lemos o versículo 37, não julgueis e não sereis julgados, mas antes do 36 o que é que diz? Sede misericordiosos, como é misericordioso o nosso Deus. Sede misericordiosos. Porque Deus, o nosso Pai, também é misericordioso conosco.
Se o julgamento de Deus caísse sobre nós sempre que nós cometemos um erro, sempre que nós falhamos, nós já não existíamos. Nós não existíamos, porque nós falhamos. Então Jesus condena um julgamento cruel, um julgamento impiedoso. Não é avaliar, não é analisar, é condenar, sentenciar, censurar o outro. E isso Jesus diz para não fazermos. Por isso, quando nós avaliamos, quando nós percebemos que algum irmão nosso falhou, errou, nós temos que ser misericordiosos, orar por ele, amar o inimigo, como Jesus tinha dito, porque o que condena não usa de misericórdia, não usa de amor. Em vez disso, o Senhor diz no versículo a seguir, na sequência, soltai e soltar-vos-ão, ou seja, perdoai e sereis perdoados. Em vez da condenação, eu devo perdoar. E este julgamento cruel, impiedoso, é o julgamento que não tem lugar para o perdão no seu coração. Não tem lugar para a compreensão. É aquele julgamento que prende a pessoa à sentença, à pena, às vezes à pena de morte. Mas a gente não tem pena de morte. Tem. Porque o Senhor Jesus disse que está escrito, não matarás. Mas se tu amaldiçoares, disseres mal de um irmão, porque as nossas palavras matam. Muitas vezes. Nessa condenação impiedosa, matamos. Prendemos a pessoa àquela pena e não a libertamos. Perdoar significa libertar a pessoa da culpa. Mas nós não. Nós queremos que ela morra, que ela sofra. Ou sofra fisicamente, ou sofra difamação, ou sofra humilhação. Este julgamento é um julgamento impiedoso e este o Senhor Jesus diz, não julgueis. Não julgueis. Porque quando julgo, eu também me torno alvo do mesmo julgamento, do mesmo padrão. Aquele que julga apresenta-se como perfeito. Torna-se um perfeito. Diz em Tiago, no capítulo 3 e no versículo 2, que se alguém não falha no falar, então ele é perfeito em tudo. Tiago, vamos ler, é o livro que está depois de Hebreus e antes das cartas de Pedro. Tiago, no capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, todos nós falhamos, todos nós tropeçamos. E se alguém diz que não falha em nada, que não falha até nas palavras, então é perfeito. E então deve refrear, deve cuidar de tudo, todas as áreas. Aquele que julga impiedosamente apresenta-se como perfeito. E isso significa que se eu sou perfeito, então tenho de ser julgado num padrão muito alto, na minha perfeição. Ou, entenda-se aqui, na perfeição que eu julgo ter. E é aí que, às vezes, nós precisamos de ser colocados no lugar. Tal como Jesus fez àqueles fariseus. Está bem, vamos condenar. Mas aquele que for perfeito, ou seja, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então, quando o Senhor Jesus fala aqui em julgamento, não julgueis e não sereis julgados, é este julgamento condenatório, cruel, impiedoso, que não olha para os seus defeitos, mas apenas para os defeitos dos outros. É alguém que condena quando em contrapartida deveria fazer aquilo que Jesus fez por nós, perdoar.
perdoar, amar. Por outro lado, este julgamento que o Senhor aqui diz que não deve ser feito é o julgamento arrogante. Aquele que condena e aquele que é arrogante. O Senhor Jesus fala aqui, no versículo 39 e 40, dizendo que pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Ou seja, aquele que julga impiedosamente, cruelmente, condenando, como eu disse, é alguém que se acha perfeito. E isto é arrogância. Arrogância espiritual. É aquele que se acha superior aos outros. É aquele que se acha no direito de dar lições a todos, mas não precisa de receber lições de ninguém. E isso Jesus condena. E às vezes nós encontramos nas igrejas e entre os irmãos aqueles legalistas que se agarram tanto à letra, tanto à lei, que não há lugar para o amor e para o perdão nesses corações. Em 1 Coríntios 8:1, é-nos dito que a ciência incha, mas o amor edifica. E há muitas pessoas que se agarram ao seu conhecimento, à ciência, têm muito conhecimento da Bíblia, sabem onde estão os versículos todos que dizem isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado, mas não conhecem aqueles versículos que dizem perdoa ao teu irmão, ama ao teu irmão, não é? Isto é arrogância espiritual. O que julga, julga-se acima dos outros e não vê o seu pecado. Normalmente até se costuma dizer que quando eu aponto o dedo a alguém, tenho 3 pelo menos a apontar para mim. Não é? Eu tenho a apontar um, mas eu tenho 3. É bom a gente examinar-se a nós mesmos e vermos que realmente nós não somos perfeitos. Mas aqueles que se julgam assim são cegos, porque não conseguem ver a sua própria natureza, não conseguem ver os seus próprios erros, não conseguem ver as suas próprias falhas. É muito comum nós estarmos tão ocupados a olhar as falhas dos outros que nós não olhamos para as nossas. É mais fácil eu olhar para o meu filho quando ele está a comer e dizer assim, olha, tens aqui na barba um bocadinho, do que olhar para a minha própria barba. Nós vemos muito facilmente o que está nos outros, porque nós olhamos para os outros. Mas o que é que o Senhor diz? Examine-se cada um a si mesmo. Nós temos que olhar para dentro. Ter a humildade de reconhecer que precisamos de olhar para nós. Muitas vezes, as pessoas que mais criticam os outros são aquelas que menos olham para si. E quando olham para si, o que é que veem? Nada. Eu não sou assim. Eu sou perfeito. Eu não falho. Mas essas pessoas dizem sempre, mas eu sou pecador, porque todos somos pecadores. Mas quando perguntamos onde é que um pecado, um erro seu, um defeito seu, é difícil ir lá encontrá-lo. É difícil encontrar. O que Jesus condena é este julgamento arrogante, onde nos achamos melhores do que os outros. Por isso, ele diz, olha, antes de quereres tirar o argueiro, ou seja, o cisco, aquela coisinha pequenina, uma partícula que está lá no olho do outro, tira primeiro a trave que está no teu olho. E trave aqui não é apenas um pauzinho. Esta palavra significa mesmo uma viga, um barrote, algo grande. É um exagero, é verdade, mas Jesus usou este exagero para mostrar que quando nós estamos tão cegos e aquilo que está na nossa vida às vezes cega-nos tanto e nós não temos condições para apontar o dedo, seja a quem for. É verdade que muitas das pessoas que às vezes apontam os dedos são aquelas que mais facilmente se afastam de Deus.
esta semana tive uma pessoa lá em minha casa a reparar a nossa máquina de lavar roupa que tinha avariado. E em conversa percebi que aquela pessoa já tinha pertencido a uma igreja. Tinha sido líder de louvor. Tocava os instrumentos todos. Eu perguntei qual era o instrumento que tocava. Teclas, baixo, guitarra, e harpa. E ainda, tantos instrumentos. Eu também ensinava aos outros. Então, e agora não vai à igreja? Fiquei desiludido com a igreja. O colega que estava com ele disse assim, ele está desiludido com a igreja, mas ele agora para voltar tem que pôr a vida dele em ordem porque vive em adultério. O colega acusou logo, não é? O colega acusou logo. Mas não importa aqui a acusação do colega. Importa ilustrar que aquela pessoa olhou provavelmente erros dos outros e afastou-se da igreja. Mas ele também está em pecado. Então, estas pessoas normalmente são das primeiras a afastar-se. Os julgadores. Falamos que alguém é arrogante, mas nós achamos que sabemos tudo, que somos perfeitos. Jesus condena o julgamento do arrogante. Porquê? Porque a terceira característica, primeira é um julgamento impiedoso, cruel, sem amor, sem perdão. Segundo é um julgamento arrogante, sem autoanálise, sem perceber os seus próprios problemas, quando deveríamos estar mostrando ou examinando-nos a nós mesmos. E o terceiro é o julgamento hipócrita, porque esta pessoa que julga os outros, mas não olha para si e para os seus defeitos, está a ser hipócrita. Por isso é que Jesus diz aqui, no versículo 42, ele olha no 41 e 42, porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes tu dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar aí o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? O que é que Jesus diz a seguir? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, Jesus condena este julgamento hipócrita. Tira primeiro, olha primeiro para ti, analisa a tua vida, vê como é que tu estás, confessa o teu pecado ao Senhor, limpa-te. E sabe o que acontece quando nós fazemos isto? Perdemos a vontade de chamar alguém à atenção, porque começamos a dizer, mas quem sou eu? Porque quando nós nos examinamos e o Espírito do Senhor vem tocar o nosso coração, mostrando aquilo que nós somos, nós dizemos, eu não sou digno. Eu não sou digno. Então nós vamos orar pelo irmão em vez de julgar. Vamos apoiar o nosso irmão, não apoiar o pecado dele, mas apoiá-lo a ele. Porque, como dissemos no princípio, o pecado tem de ser revelado, julgamento tem de ser feito, mas com reta justiça. Ou seja, no amor do Senhor, com coração limpo, com coração não arrogante, não condenatório, mas para bênção daquele nosso irmão, para exortação, no sentido de o ajudar a sair talvez de uma situação difícil, mas não condenando, não matando. Olhando para dentro. Porque quando nós não olhamos para dentro, Deus obriga-nos a olhar. De uma maneira ou de outra. Ele vai nos obrigar a olhar. Tal como Jesus fez lá com os fariseus e os escribas. Olha, vocês aí, quem não tem pecado? Eles ali foram, para lá, deixa cá pensar. Não, eu sou pecador. E às vezes nós somos confrontados com o nosso próprio pecado. Antes de julgar, examina-te a ti mesmo. Por isso é que o Senhor Jesus, em Lucas 21, 34, diz, olhai por vós. Olhai por vós. Ou seja, olhai para dentro de vocês para que não sejam apanhados de surpresa com pecado, com coisas que não agradam a Deus, que até mancham o nome do Senhor e da sua igreja.
Quando Jesus fala a estes fariseus, ele diz: vocês são hipócritas, porque vocês carregam o povo de leis, de mandamentos, de pesos pesados, mas vocês nem com um dedo carregam um deles. É muito fácil dizer aos outros: faz, e nós não fazemos. Estás errado, mas nós não conseguimos nem sequer ficar lá perto. Então, meus irmãos, quando olhamos para estas palavras que Jesus aqui nos ensina, vamos perceber o seguinte: a Bíblia não proíbe de fazer um julgamento no bom sentido, com retidão, com justiça, porque nós fazemos sempre julgamentos. Nós fazemos sempre. Devemos avaliar as ações, devemos avaliar as palavras, devemos avaliar a doutrina que é ensinada. Isto é julgar. Devemos zelar pela santidade da igreja, pela disciplina na igreja, mas não devemos condenar ninguém sem termos misericórdia, sem termos humildade, sem sermos sinceros e verdadeiros naquilo que estamos a fazer diante do Senhor. Quando nós julgamos, colocamos-nos na posição de mais perfeitos, de mais sábios, de mais santos. E a verdade é esta: com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos pelos outros e por Deus. Porque se eu sou mestre e professor, tenho a obrigação de saber, tenho a obrigação de fazer, não apenas ser teórico. Olhemos para nós, irmãos, e pensemos: como é que eu vejo os meus irmãos? Com amor, com compaixão, com desejo de ajudar, ou apenas com uma lupa, tipo Sherlock Holmes, não é? À procura da falha do meu irmão para depois disparar. Antes de dispararmos, vamos orar uns pelos outros e orar por nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra é clara e nós te rogamos, Senhor, que venhas tocar os nossos corações para que eles estejam cheios de amor, de compaixão, de misericórdia, de humildade, não para condenarmos os outros, mas para apoiarmos, para ajudarmos, para tirarmos alguém dos maus caminhos, com amor, com paciência. Senhor, porque Tu nos mandas ajudar-nos uns aos outros, suportar-nos uns aos outros, encorajar-nos uns aos outros, admoestar-nos uns aos outros, mas em amor. Que haja em nós o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, que nos veio mostrar como nós somos pecadores, mas também veio morrer por nós, dar a vida para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Por isso, ó Pai, nós te rogamos, ajuda-nos a viver mais e mais aquilo que a Tua palavra nos ensina, aquilo que o Teu Filho nos ensinou, para que possamos, ó Pai, levar a todos aqueles que à nossa volta estão a aproximarem-se mais de Ti, a viverem mais e mais de acordo com os Teus ensinamentos, mas sem o peso da condenação, mas com o alívio do perdão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.